Né, especialista, uma pessoa que provavelmente vai poder nos explicar um pouco mais esse medicamento. O que é a fosfoetalonamina? A gente explicou um pouco ali no VT, mas especificamente, o que seria? Ele é... Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É muito importante a gente estar aqui porque esse movimento em defesa do avanço nas pesquisas da inclusão de pacientes com câncer no uso da fosfoetalonamina é precursor de algumas discussões e, obviamente, a principal delas aqui é o benefício dos pacientes. Então, a gente faz essa discussão com toda a cautela possível, porque esse produto químico, a fosfoetanolamina, ele não pode ser visto nem com um entusiasmo cegante, né, para que a gente não deva ultrapassar aqueles preceitos, né, para que ele vire realmente um medicamento e possa beneficiar grande parte da população que é acometida por câncer, que é um dos grandes problemas de saúde pública do nosso país. Por conta disso, o meu envolvimento de vários atores da área da saúde nesse quesito, né? A fosfoetanolamina é um produto químico que está sendo estudado, tem resultados surpreendentes em relação à luta contra o câncer, e é por conta disso que esse movimento todo foi criado, para que esse produto químico ele possa se tornar realmente um medicamento, ser prescrito e ser mais uma força na luta contra o câncer, que, como eu disse, é um dos principais problemas de saúde pública do nosso país. Ele está sendo estudado, está sendo demonstrado que ele vem na contramão de outros medicamentos já desenvolvidos, pois ele é uma substância bioidêntica, ele trabalha contra o câncer como algo que já tem, falando simplesmente, já tem no nosso corpo, e por isso um potencial de toxicidade muito menor do que os outros medicamentos quimioterápicos. É isso que as pesquisas recentes estão mostrando, e por isso a empolgação, né, dos profissionais de saúde na defesa do avanço das pesquisas desse medicamento. E inclusive, é nisso que a gente está... Para a gente entrar um pouco mais nesse assunto, vocês estão fazendo uma campanha, Exatamente, isso? Essa é a que vai camiseta. Vai para as ruas amanhã em Florianópolis, seria isso? Isso, em frente ao Ticem, às 2 horas. A partir da... E por que, clinicamente, esse medicamento não foi ainda autorizado pela Anvisa, né? Sendo que as pesquisas já vêm já faz 20 anos que isso vem acontecendo, desde a década de 80. O que falta, doutor? Olha, o Brasil ele segue protocolos internacionais de desenvolvimento de medicamentos, e esses protocolos eles impõem algumas fases na pesquisa de determinadas substâncias para que essas substâncias elas virem um medicamento para ser vendido na farmácia, para ser distribuído nas unidades de saúde ou para serem usados em nível hospitalar. A fosfoetanolamina está entre essas fases de desenvolvimento, e a militância do movimento em torno desse futuro medicamento é que essas fases elas sejam abreviadas, obviamente mantendo toda a segurança. Para que a população tenha uma ideia, hoje o Brasil ele conseguiu desenvolver um único medicamento que está sendo comercializado, que é o medicamento Eleva de Cristália, pouco usado inclusive, né? Então, pra não gente seria ver... o que a Nayana tem nada nem pro câncer. Então, para se ter uma ideia da dificuldade que que os estudos eles consigam da fase inicial virar um medicamento, né? A cada 1000 que se estudam, um vira um medicamento. Então nós estamos militando para que esse medicamento, que tem características especiais, ele não pode ser visto como, essa substância não pode ser vista como um estudo para desenvolver um remédio para dor, um medicamento antibiótico, ou um medicamento que seja para um problema de saúde mais simples. Ele é para um dos principais problemas de saúde pública do Brasil e do mundo, e que pode revolucionar o tratamento do câncer no mundo inteiro, inclusive. Ele trabalha no organismo da pessoa que tem o câncer, agindo diretamente só nas células do câncer, desprovindo ela de características que fazem com que elas possam se proliferar. O câncer é uma proliferação exagerada de um tecido humano, e o objetivo do medicamento é acabar com essa característica, e fazer com que tenha características, no caso a massa tumoral, que possa ser operada, ou que mesmo no uso do medicamento a pessoa possa se curar.
o movimento todo em torno da abreviação dessas fases da pesquisa recomenda, obviamente, que os pacientes que tenham câncer não deixem de fazer o seu segmento, fazer o seu tratamento que o médico oncologista recomenda, mas que possa ser utilizado esse tratamento, esse experimento como algo benéfico. Todo o movimento, né, doutora, que a gente tem sido entusiasta é para que as pessoas que tenham câncer, que tenham interesse, que possam entrar nos protocolos de pesquisa e, por um lado, serem beneficiadas com o medicamento, mas também que essa participação beneficie a toda a população no desenvolvimento da nova droga. Então a gente está se movendo nesse sentido, para que a gente possa ter benefício daqueles que hoje têm uma doença oncológica, uma neoplasia, um câncer, e para as pessoas que, infelizmente, ao longo do tempo vão acabar se desenvolvendo com a doença. Olha só, doutor, tem uma pergunta para o senhor. A fosfetanolamina, seus efeitos podem ser o efeito placebo, seria isso? Isso. Pode ter o efeito placebo, é isso? Qualquer medicamento, qualquer substância pode desenvolver o efeito placebo. Os objetivos... O que seria o efeito placebo, só para o telespectador saber? O efeito placebo é uma sensação ou objetivamente melhora de alguma patologia, mesmo com o uso de uma substância que não tenha efeito sobre aquela patologia. Então, e isso não precisa ser necessariamente uma substância, às vezes atos ou algum ritual em torno de alguma patologia pode ter um efeito benéfico sobre o paciente ou sobre a doença. E as pesquisas, o objetivo é exatamente isso, tentar comparar se o medicamento, se aquela substância, ela tem um efeito mais eficaz e menos inseguro do que o efeito placebo de qualquer outro medicamento, né? Ou de qualquer outro ato praticado sobre o paciente, né? Então, o que a gente está procurando acelerar é que essas pesquisas elas possam revelar para a gente aquilo que tem todo mundo dito, que profissionais de saúde têm testemunhado, que pacientes têm testemunhado, que são os resultados promissores e positivos do uso da fosfetanolamina. A gente não pode ser responsável de dizer que a gente pode usar agora, que a gente tem que usar, porque com certeza é a solução ideal, sem ter as pesquisas. Só que a gente tem que também reconhecer o benefício que muitas pessoas, milhares de pessoas têm tido com o uso da fosfetanolamina. Então a gente não pode pegar a fosfetanolamina e colocar no mesmo rol de outras substâncias que estão sendo estudadas. Ela tem apresentado resultados muito positivos, por isso que a gente tem que, nos diversos espaços, tanto da luta social, quanto da luta política, quanto da luta dentro da área da saúde, fazer com que haja uma aceleração das pesquisas para que a gente possa ter resultados conclusivos e ter esse medicamento para tratar os pacientes com câncer. Certo, muita gente está mandando, gente, não adianta mandar mensagem de voz a gente não consegue, só realmente digitando, fazendo a pergunta. E mais uma pergunta aqui, manda por favor o nome também, aonde você mora, que fica bacana para a gente identificar. A fósforo não apresenta toxicidade, por que não é liberada já? Exatamente por isso. Eu não estou aqui de forma nenhuma defendendo claro. a lentidão em torno disso, mas as pesquisas elas têm o seu tempo, o que a gente quer fazer é acelerar as pesquisas, né? Existe pesquisa em torno da toxicidade da fosfetanolamina, como ela é uma substância bioidêntica, ela tem uma baixíssima toxicidade, isso já foi comprovado através de algumas pesquisas, só que a Anvisa ela tem se mostrado resistente porque ela não quer criar privilégios, vamos dizer assim. Mas a gente está pressionando para que, como disse, as pesquisas elas sejam aceleradas para que a gente possa ter esse medicamento já beneficiando os pacientes. Sim, pode falar, doutor. Eu queria falar uma coisa a respeito do que essa senhora perguntou. Assim, quem teve a oportunidade, tanto profissional de saúde como eu tenho a oportunidade no dia a dia no hospital de ver, como familiares ou mesmo pacientes, sabem o quanto que ter câncer é uma situação extremamente delicada e muito difícil. Quem tem o câncer, ou os familiares da pessoa que tem o câncer, vivem uma situação que é a iminência do término da vida, né? E o desespero. E isso faz com que as pessoas, às vezes, recorram a tratamentos que muitas vezes não têm a mínima noção, ou que sejam mentiras, na verdade, né? Isso é diferente da fosfetanolamina. Então,
todo paciente que tiver câncer, a gente sempre sugere que faça o diálogo aberto com o seu oncologista. Não dá para ficar dividindo o tratamento que acompanha com o oncologista daquele que a família ou que o próprio paciente acha que é o melhor. Tem que dialogar, tem que passar a sua angústia, tem que procurar trazer, inclusive, o oncologista para esse movimento aqui de pressão para que a substância fosfetanolamina seja devidamente estudada e seja aprovada logo com os resultados positivos. Portanto, ela que foi diagnosticada, não deixe de dividir isso com o seu médico, de falar que tem intenção de participar desse movimento, de utilizar, de ser uma paciente na pesquisa e, como eu disse, não deixar de fazer o seu tratamento. Esse movimento ele é solidário a todas as pessoas que são portadoras de câncer e a gente tem que tratar isso com responsabilidade. Essa substância ela é entusiasmante para quem é profissional de saúde, porque ela, além do aspecto nacionalista de ver um medicamento desse sendo desenvolvido no Brasil, a gente vê um resultado promissor na luta contra o câncer. Então a gente tem que ser muito responsável e tratar com carinho tanto as pessoas que têm o câncer quanto esse possível medicamento que pode ser revolucionário na luta contra o câncer.